on this computer. A gente está aqui hoje para ouvir o Maurício sobre um projeto que já tem um tempo, mas o tempo que já passou não torna o projeto menos interessante, especialmente para a gente que eu já havia lido sobre ele, mas nunca ouvi você falar sobre ele. Até estranho, Maurício, tantas vezes a gente já se encontrou, não ouvi. Mas vamos ouvir hoje, e aqui juntos pensar e discutir um pouco, enfim, ver o que a gente tem para falar sobre ele. O Maurício, vocês sabem, é professor da Universidade Federal do Paraná, e agradeço muitíssimo a sua disponibilidade para estar aqui na UERJ, né, no programa de pós-graduação em letras e, de certa forma, também na graduação em letras, com os nossos alunos do projeto de extensão, o Fortralit, que é a abreviação que a gente achou para ele. Seja muito bem-vindo, viu, Maurício? Somos todos ouvidos. Muito obrigado, Alice. Muito obrigado pelo convite. Faz tempo, né, que a gente não faz alguma coisa juntos, assim. Fico bem contente mesmo de receber o convite. Os tempos são tempos difíceis, né, de todos os pontos de vista, mas esses momentos de respiro aqui são sempre muito legais. Agradeço também a todo mundo que está aí participando, né? Agradeço pelo interesse. Espero que eu vou falar agora possa ser, enfim, possa ser de serventia para vocês, né? Possa mobilizá-las aí de alguma forma a pensar mais sobre tradução, sobre retradução, porque é bom que se diga, né? Esse projeto na sua essência, um projeto de retradução, né? Uma questão que, para mim, na época, né, em que o projeto foi concebido, em que eu realizei o projeto, não era uma questão ativa, de fato, né? Não foi uma questão que eu desenvolvi, né? Mas pensando hoje, né, aliás, 2021, 15 anos depois da publicação dessas traduções, fica claro para mim que uma das questões mais interessantes, né, é justamente o fato de que se trata, né, de um exemplo muito particular, né, de projeto de retradução. Vocês estão me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir bem? Tudo, né? Excelente. Se vocês tiverem qualquer problema, eu estava com problemas seríssimos aqui com o meu microfone. Se por acaso ficar meio maluco aí, vocês me avisem, tá? Me interrompam quando vocês quiserem. Eu preparei uma pequena apresentação, não vou falar nada de muito diferente, de muito novo, né? Se alguém conseguiu dar uma espiadinha, né, naquele material que a Alice pediu que eu disponibilizasse, enfim, não vou falar nada muito diferente daquilo, vou tentar ser mais ou menos breve, aqui passando de uma maneira mais livre aqui por alguns aspectos que eu acho que vale a pena destacar do projeto, né? Mas também não vou falar nada de muito novo, porque, de fato, é um projeto realizado, finalizado há 15 anos, né? Quer dizer, o tempo passa, é como se eu estivesse falando agora de uma viagem que eu fiz há 15 anos, né? De uma viagem intensa, né? Foi legal, né? Não sobraram nem as fotos, né? As fotos estavam todas num disquete, hoje não tem mais disquete, então se perderam as fotos da viagem, né? Então só sobraram algumas lembranças vagas e, é claro, né, a relação com as questões de fundo desse projeto. Então eu vou tentar retomar aqui algumas dessas questões mais centrais. Eu preparei aqui umas telinhas, uns slides no PowerPoint. Eu vou ver se eu consigo... Eu estou habilitado para fazer Tá. compartilhamento? Vamos ver se eu consigo compartilhar. Vocês enxergam o slide? Que ótimo.
Então, beleza. É isso, então, pessoal. Na verdade, dei esse título meio estrambólico aqui, quando o sertão traduz o mar, quando o mar traduz o sertão, uma maneira de sintetizar um pouco a ideia aqui desse projeto, né? Eu falei também para a Alice que eu queria começar lendo 2 excertos dessa tradução, né? Eu imagino que nem todos vocês aí tenham tido contato com o texto, né? Eu até já aproveito para mostrar aqui do que se trata, né? Eu tirei o boxinho, mas você falou em box, Alice, esse aqui também foi publicado num box, né? É um conjunto, né? Na verdade, de 2 livros, né? Que vinha numa caixinha, e é sobre esses 2 trabalhos que na verdade é um trabalho apenas, que eu vou falar hoje. E eu queria começar essa minha fala lendo 2 excertos do início da narrativa. Primeiro, um excerto da assombrosa história do Homem do Cavalo Branco, que é o seguinte. Foi numa tarde de outubro, na década de 30 do século XIX. Assim começava o narrador daquela história. Eu cavalgava ao longo de um dique na Frisia do Norte, sob forte tempestade. À esquerda, acompanhava-me agora há mais de 1 hora a vargem deserta e vazia de todo o gado. À direita, numa proximidade das mais incômodas, estendiam-se os vastos baixios do Mar do Norte. Já se deveria poder avistar do dique as ilhas e croas, mas eu não via senão as ondas escuras que, como esbravejassem, quebravam insistentemente sobre o dique, molhando cavalo e cavaleiro com sua espuma pardacenta. Ao fundo, a desolação do crepúsculo impossibilitava distinguir terra e céu. A lua crescente já ia alta, parcialmente encoberta pela passagem sombria das nuvens. Fazia muito frio. Minhas mãos amortecidas mal davam conta de segurar a guia. Não podia culpar os mergulhões e gaivotas ruidosos que, aos crocitos e grasnados, deixavam-se levar terra dentro pela ventania. A noite vinha caindo e eu já não tinha mais certeza de ver nem mesmo os cascos do meu cavalo. Não encontrei viva alma. Não ouvia senão o furor do vento e das águas e a algazarra das aves, que quase roçavam suas longas asas em mim e em minha fiel montaria. Não nego o quanto então desejei-me num lugar mais abrigado. Foi quando algo no dique aproximou-se de mim. Não ouvia nada, mas quando a lua vazou um fio de luz entre as nuvens, confirmei a impressão de reconhecer nas sombras um vulto escuro. Agora, ainda mais próximo, pude ver que montava um tordilho claro, de pelagem predominantemente branca, quartos altos e feição cadavérica. O capote negro esvoaçava, confundindo o contorno dos ombros. Ao cruzar por mim, seus olhos em brasa saltaram do semblante pálido em minha direção. Quem era? Queria o quê? Só então me dei conta de não ter percebido o tropel nem os ofegos do tordilho, ainda que cavalo e cavaleiro tanto se aproximassem de mim. Mesmo intrigado com o fato, continuei minha viagem, mas nem bem pude pensar mais a respeito. O vulto passou por mim novamente, dessa vez vindo de trás. Tive a sensação de que seu capote negro roçara meu corpo. Como antes, porém, aquela visão sumiu logo adiante, sem fazer ruído algum. Só voltaria a aparecer mais além, e cada vez mais distante, até que tive a impressão de ver sua sombra sucumbindo dique adentro. O caso passou em dias de outubro, princípios dos 80. Assim começava o narrador daquela história. No lombo do cavalo, seguia de mim o dorso da barragem, ardendo sob o sol do semiárido. Há mais de hora, me acompanhava, no beirareável da jusante, o abandonado de toda a criatura, o ermo, regente, tomado aos garranchos pela caatinga. Do outro lado,
marginando o devorado da montante, a sequidão rebentava seus vazios. Ali, à beira do grande açude, que de deparar no avistado algo de lago ou poça, quiçá do antigo leito os rios vazados, mas não, mas nada. Enxergava senão as ondas de mormaço gritarem da terra incandescente, golpeando o que teimasse em existir. Aos poucos, para desatino de cavalo e homem, a desolação do crepúsculo marcava o confundível, terra nem que céu. No alto, um fiapo de lua anunciava a noite desnuda de nuvens, sem descuidar seus ardores. E as arribações, um só pássaro com passo se levante nas correntes de ar. Minhas mãos suadas mal podiam com as rédeas. A vermelhidão do poente breava o dia, descaindo todo da noite, rareando na vista o chão pisado. Não deparei viva alma. Ouvia a garalhada das aves, ouvia das asas o doido de bater por cima de mim e do montado. No mais, nada mais. Não nego quanto então me quis noutro lugar. Foi quando algo ali abeirou-se do caminho num só silêncio. Da morte, um lanço, uma nesga de sombra, o então. Percebi nos tortos da caatinga um vulto de passagem. Mais e cada vez mais perto, pegado de tudo que vi, o descarnado. Passava passado, levantando o seco dos pós. Pé de vento a escancha no lombo de um brabo. Sacudido no ar, o gibão baralhava na vista os contornos de poeira. E não foi que... Foi. No cruzar, linde de mim, o saltante dos olhos negros, era o lume só, das órbitas fundas, o sem face. Quem era? Queria o quê? Foi só nos desentãos que me dei conta. Ouvi tropel não, nem nada de ofegos de cavalo, ainda que tudo no mais rente. Intrigado, segui. Nem bem firmei rumo, e eu novamente. Vulto, revindo. Dessa vez, senti, parece. Foi ao coro do gibão, roçando braço no braço. Não? Como antes, no que durou, sumiu-se de tudo. Ali diante, sem rumor de rumor. Só se deu de novo mais além, para lá de distante, até desassomar de vez no sumidouro seco do açude. Acabo de ler a passagem inicial dessas duas narrativas brasileiras que valem uma narrativa alemã. Como vocês talvez tenham percebido, cada uma delas constrói-se internamente a partir de um conjunto de referências temporais e espaciais que lhes são próprias. A primeira narrativa reproduz as mesmas relações internas de tempo e espaço da obra alemã. Afinal, essa primeira tradução reencena em português uma história alemã. A segunda narrativa reproduz um conjunto de relações de tempo e espaço análogo ao da obra alemã, mas que se organiza a partir de outro eixo. Afinal, essa tradução reencena a mesma história alemã, mas essa história agora, além de ser narrada em português, passa a ser narrada como uma história brasileira. O que esses dois trabalhos de tradução têm em comum, a despeito de serem tão diferentes na expressão de sua tessitura, é a história que elas narram. Uma história narrada originalmente em alemão e que, nesses dois trabalhos, encontra duas formas diferentes de encenação em língua portuguesa. O que essas duas narrativas brasileiras têm em comum é o fato de que cada uma delas traduz, a seu modo, a narrativa alemã. O autor dessa obra, Theodor Storm, é uma figura que hoje em dia, para o grande público, mesmo para o público letrado como nós, não é uma figura inequívoca, não é como um Goethe da vida, que todo mundo conhece pelo menos de nome. Mas Theodor Storm foi um escritor famoso na Alemanha do século XIX, muito famoso. Na verdade, ao final do século XIX,
chegou a ser o autor mais lido na Alemanha, na época, né? E até hoje, a obra dele, ou algumas das obras dele, né, são recorrência frequente e obrigatória ainda como literatura nas escolas, especialmente da região do norte da Alemanha. Né? Pelas peculiaridades da sua obra, Storm pode ser considerado uma espécie de regionalista na literatura alemã. Né? E regionalista no sentido daqueles autores que, a despeito, né, dessa inscrição regional inequívoca, né, da inscrição regional inequívoca de sua obra, né, são autores que transcendem esses limites regionais, geográficos, espaciais. Né? Algo que, no fundo, a gente conhece bem, né? Pois vários autores da nossa literatura brasileira se enquadrariam numa situação muito, muito parecida, né? Se a gente pensar em figuras como Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, né? E Companhia Limitada. Isso significa dizer, portanto, né, quando a gente entende que esse autor ou classifica esse autor como uma espécie de regionalista, né, isso significa dizer que algumas das características mais marcantes de sua obra, como a referência a costumes típicos, as tensões sociais locais, né, históricas, ao espaço humano particular, um espaço físico particular, bem como também, né, um trabalho minucioso com a linguagem, né, fazendo contraste entre norma culta e oralidade, né, língua padrão e variação dialetal e tal, né? Essas questões todas que a gente pode identificar, né, como questões potenciais ali de inscrição regional de determinada obra, estão sempre a serviço da dramatização de questões mais amplamente e mais genericamente humanas, né, que transcendem essa inscrição particular, num contexto muito particular, muito específico. Não vou falar muito mais sobre o autor. A obra que eu traduzi 2 vezes é esta aqui, Der Schimmelreiter. É uma novela, né? E como novela, do gênero mesmo, né? Novela, é uma das maiores expressões desse gênero novelístico, esse gênero que foi absolutamente atropelado, engolido pelo romance, né? E outras formas mais contemporâneas de narrativa. E é, inclusive, reconhecido pela crítica como paradigmático de um recurso narrativo muito, muito comum, que é o recurso do mise-en-abîme, né? Aquele recurso de construção de narrativas dentro de narrativas. Né? Essa é uma novela citada classicamente em vários manuais de literatura, né? Como um exemplo clássico, porque é isso, tem um narrador que começa uma história, né? E a história tem um outro narrador, né, que fala de um outro personagem, né, que também narra a sua história e assim vai. Né? Então, como se fossem bonequinhas russas, né, uma dentro da outra, né, como do ponto de vista da estrutura narrativa. Além disso, né, a crítica considera essa obra em si, ao mesmo tempo, é muito interessante, a tensão crítica aí é bacana, né? Ela é, ao mesmo tempo, um ícone de uma certa expressão do realismo alemão, mas também uma obra fortemente impactada por essas características dessa fase mais tardia do romantismo, né? Conhecida pelos seus traços mais sombrios, pelo flerte com o sobrenatural, pelo fascínio diante do misterioso e assim por diante. Essa obra ela é ambientada numa região, né, falando que se trata de uma obra paradigmática, né, de um certo regionalismo da literatura alemã, né, ela é ambientada nessa região aqui, que é uma região fria, né, litorânea da Frísia do Norte, né? Eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui com o meu cursor, né? Tá aqui, essa região que fica entre os Países Baixos, né, Holanda e a Dinamarca, né?
é uma região litorânea noroeste da Alemanha, né? Em toda essa região, pessoal, inclusive também aqui na Holanda, né? Desde o século XV, o homem tem uma luta contra a natureza, porque justamente com a construção sistemática de imensos diques de contenção, né, do mar, eles aos poucos vão conquistando novas terras, né? A política mais ostensiva e mais importante desses países, mas especialmente dessas regiões aqui, né, desses estados litorâneos, né, uma das questões políticas mais importantes é um projeto expansionista mesmo, né, de conquista de novas terras, mas que são conquistadas ao mar, né? Quer dizer, é isso, você constrói um dique, aí você seca aquela região, aquela porção de terra, né? Faz um aterro, né? E aí tem todo, enfim, um longo processo até transformar aquilo em terra produtiva. Depois de um tempo, como terra produtiva, esgota-se, né, que é uma terra muito pobre, esgota-se a fertilidade daquele terreno, eles constroem um dique na frente, né, e essa região que foi utilizada para agropecuária por um tempo, né, pode passar a virar região habitável, inclusive, né? Então, é isso, né? Com o passado das décadas, dos séculos, né? Esse é um movimento de expansão. O território desses estados, desses países, né? Vai crescendo aos poucos através desse tipo de procedimento. Bom, essa região tem um pouco aqui essa cara, né? Para quem, por acaso, já não olhou aí no Google ou não teve ainda a oportunidade de passear por esses cantos, né? Então, é uma região plana, extremamente plana, litorânea, fria, vegetação rala. Aqui a gente tem um desses diques, eu não sei se dá para ver muito bem, essa região verde aqui é uma elevaçãozinha, ó, e a gente tem já dos dois lados, né, do dique, o dique é justamente essa, né, essa elevação, a gente tem aqui a área cultivada, né? Aqui a gente tem um outro exemplo, talvez até um dique mais antigo, ó, e a gente pode ver até o grande desnível que tem, né? Desde a área aqui habitada, né? Tem as casinhas, a estrada aqui, e do outro lado a gente já vê água, né? Portanto, a gente está falando de construções monumentais, né? De grandes obras mesmo, né? De obras de grande escala, né? Bom, eu podia falar um pouquinho também desse contexto social, né, desse tempo, não vou me estender muito sobre isso, mas tem um ponto que é interessante, pelo que ele vale como uma aproximação com o nosso contexto, né? Nessa novela, o Schimmelreiter, um narrador do século XIX conta uma história antiga, que se passa no século XVIII, e que retrata uma sociedade bastante hierarquizada, ainda quase feudal, dominada por um número pequeno de grandes latifundiários, os chamados senhores do dique. Esses poucos homens ricos e poderosos determinavam, na época, o rumo econômico, social e político de uma imensa comunidade de pessoas mais simples e analfabetas, sem muitas posses, e que, por não terem muita outra opção na vida, acabavam sendo compelidas a uma vida de submissão e vassalagem. Qualquer semelhança com algum contexto social brasileiro não é, né, apenas mera coincidência, né? O protagonista dessa novela, né, o personagem central, chama-se Hauke Haien. Trata-se de um menino pobre, mas extremamente inteligente, que aprende a ler praticamente sozinho, na qualidade de um observador atento da natureza e um aficionado pelas técnicas de construção dos diques, acaba casando com o filho do seu patrão, tornando-se ele mesmo, mais tarde, um senhor do dique, mas à revelia das expectativas da comunidade em que ele vivia.
Segundo a crítica, né, tradicionalmente, a crítica aponta 3 linhas de força que são estruturadoras dessa narrativa. E são, na verdade, 3 grandes conflitos. O conflito homem versus natureza, o conflito inovação versus tradição e o conflito homem versus homem. Conflito homem versus natureza, né? Eu já me referi a ele, o homem constrói os diques, conquista um espaço que era antes do mar, mas na primeira ocasião, a natureza, com a sua força avassaladora, vem buscar de volta, vem tomar de volta o que o homem tinha conquistado, ou achava que tinha conquistado. Né? O conflito inovação-tradição, né? O Hauck Haien, como estudioso autodidata, ele vai observar que o modo como os diques eram tradicionalmente construídos desde o século XV, XVI, como uma espécie de muro, apesar, né, de ser um modo super sólido e funcional, não resultava numa estrutura suficientemente forte para resistir à força brutal do mar por ocasião das grandes tempestades que de tempos em tempos assolam essa região, gerando mortes, prejuízos materiais inestimáveis, né? Grandes inundações e tudo mais. Diante disso, o protagonista vai propor uma nova técnica de construção que consiste fundamentalmente na mudança do grau de inclinação dos diques, ao invés de construí-los como muros, né? Construí-los como uma espécie de rampa, levemente inclinada, né, e mais alongada. Bom, e o conflito homem versus homem, né, a proposta dessa nova técnica do Hauck Haien vai encontrar fortíssima resistência por parte de toda a comunidade, né, que, movida seja pela inércia do senso comum, seja pela força da religião e das superstições, seja pela defesa de interesses pessoais, vai acabar resistindo ferrenhamente à proposta do Hauck Haien. Muito no espírito do, sempre fizemos desse jeito, por que tem que fazer agora diferente? Né? Spoiler, né? Então, por favor, tapem os ouvidos, quem não quiser ouvir. O desfecho da trama, né? Por ocasião de uma tempestade sem precedentes, né? Vendo sua família inteira sucumbir entre as ondas que acabaram rompendo o dique e invadindo as terras cultivadas, o protagonista, montado em seu cavalo branco, parte em direção da tempestade, como se desafiasse a fúria da natureza em defesa da obra da sua vida. Por fim, some sem deixar vestígios e, justamente por isso, transforma-se em uma figura lendária, mítica, fantasmagórica, o Schimmelreiter, né? Esse cavaleiro sombrio que nas noites de tempestade aparece cavalgando seu fiel cavalo branco sobre os diques do Mar do Norte, até hoje avistados pelos diques do Mar do Norte. Bom, é claro que está longe de resumir aqui a obra, mas só para vocês terem uma ideia, né, de como a coisa funciona. Bom, para falar aqui do projeto de tradução, né? Em especial por conta dessa força de sua inscrição histórica e regional, né, a obra impõe uma série de problemas de tradução, né, alguns menores, alguns maiores. Dentre eles, eu queria destacar aquele que eu considero mais geral, mas também por conta disso, né, aquele que tem o maior impacto sobre a narrativa como um todo. A narrativa alemã, ela conduz o leitor alemão contemporâneo, um leitor alemão contemporâneo, né, a obra é de 1888, né, do finalzinho do 19. A narrativa conduz o leitor alemão contemporâneo num mergulho profundo em um mundo que se encontra muito distante no tempo, mas que aos poucos vai sendo percebido pelo leitor como um mundo nem tão distante assim, como um mundo que ainda lhe diz respeito e se revela muito próximo do seu próprio mundo, não factualmente, né, mas especialmente no que diz respeito à dimensão social e à dimensão humana desse drama. Nesse sentido, a experiência de leitura de um leitor alemão, né, que vai ter muito mais chances de reconhecer esse mundo como um mundo próprio, mais ou menos distante, né, se ele for um alemão do sul
da Alemanha certamente não vai reconhecer isso como seu próprio universo, né? Mas é como para nós, sei lá, eu sou do sul, aqui do sul do país, é como para mim o Rio de Janeiro, ou a Bahia, ou a Amazônia, né? Tudo é meu Brasil, um Brasil mais distante do que, né, a minha região aqui mais próxima, mas ainda faz parte, né, de alguma coisa que eu acabo chamando de próprio, né? Essa leitura, né, desse leitor alemão vai ser necessariamente muito diferente da experiência de leitura de um leitor estrangeiro, de um leitor, por exemplo, brasileiro, né, que não vai ter maior familiaridade com essas referências particulares, locais, não vai nem entender muito bem essas figuras geográficas, essas formações geográficas que a gente simplesmente não conhece, não tem a experiência de viver aqui, em geral, no Brasil, né? Bom, é claro que a gente pode dizer que, em alguma medida, né, essa diferença e tal, né, ela acontece com a experiência de leitura de qualquer obra estrangeira em tradução, né? Obviamente, não interessa, né, se é o Schimmelreiter ou o que for, né? Essa diferença está posta sempre, né? Mas, quanto a isso, acho que tem uma questão importante, que é saber que o Schimmelreiter, do Storm, constitui um caso muito extremo, né? Porque, de fato, né, nessa obra um outro ponto muito recorrente na crítica, nessa obra, espaço humano, natureza, surgem praticamente como a categoria de personagens dessa obra, né? Tem muita força. E o reconhecimento dessas figuras e tal é algo muito importante para que a narrativa funcione de modo um pouco mais produtivo, né? Então, tanto pela intensidade de inscrição dessa novela, né, nas especificidades da língua, da cultura e da geografia física e humana da região, quanto pelo papel decisivo que essa inscrição representa para esse movimento mesmo que o leitor alemão acaba podendo fazer, né? Algo que se apresenta distante no tempo, né? Distante na história, né? Para um alemão contemporâneo hoje, né? Essa coisa meio feudal e tudo mais, mas que aí ele vai lendo, de repente ele consegue fazer esse movimento e percebe que aquilo é muito contemporâneo, né? Não factualmente, né? Mas os dilemas vividos na sociedade, né? O embate do protagonista com a natureza, com as superstições, com a religião, com conservadorismo e tudo mais, é muito parecido com muitos dos dilemas que um homem contemporâneo também sofre, né? Uma forma de tentar propiciar, né, um movimento análogo para um leitor brasileiro seria intervir justamente nessa relação entre o que a gente percebe ou não como próprio, né? Porque esse universo é um universo bastante estranho para a gente em geral, né? Na prática, isso podia ser resolvido, por exemplo, como uma intervenção radical na relação tempo-espaço, deslocando a narrativa para um tempo e um lugar com o qual o leitor brasileiro pudesse se relacionar mais familiarmente. Diante disso, o problema de tradução dessa obra poderia ser equacionado do seguinte modo. Um dos problemas, né? Este problema de tradução, obviamente que há sempre muitos problemas de tradução numa obra, né? Se a gente traduzir a narrativa alemã como uma reencenação da história alemã em português, a gente minimiza a produtividade de leitura dessa obra para um leitor brasileiro, né, do ponto de vista desse tipo de movimento que um leitor alemão consegue fazer mais automaticamente, né? E é isso. O movimento, até chegar a identificar naquilo tudo algo que lhe é próprio também, é um movimento que é muito mais custoso para o leitor brasileiro, né, pela falta de familiaridade. Agora, se a gente traduz a narrativa alemã como uma reencenação da história alemã num espaço brasileiro, a gente, claro, acaba apagando todas as especificidades regionais alemãs da obra, né, e de língua e de tudo, né, mas a gente aumenta a produtividade de leitura do ponto de vista da possibilidade de um leitor brasileiro fazer esse mesmo movimento de leitura. Diante desse problema, eu me propus fazer as duas coisas.
Simplesmente não consegui me decidir. Na época, não consegui me decidir o que fazer, e fiz as duas coisas, né? Numa tradução, eu traduzi essa narrativa do Mar do Norte, reencenando esse outro alemão em nossa língua, né? E na outra tradução, eu fiz O Mar Virá Sertão, né? Reencenando essa narrativa alemã no sertão brasileiro, mais especificamente no sertão de uma certa tradição narrativa da literatura brasileira, né? E é nesse sentido, que aí eu justifico o título dessa minha fala, né, que esse projeto ele representa um exemplo de como o sertão pode traduzir o mar. Esse projeto, na verdade, não foi porque eu não consegui me decidir por uma das duas, né? Esse projeto era a base do meu pré-projeto de doutorado, e a minha ideia era fazer essas duas traduções como dois grandes ensaios tradutórios, né? E, a partir disso, fazer uma discussão, a discussão de fato teórica da tese, né? De crítica de tradução literária, justamente diante do desafio de pensar em que medida a gente podia olhar para dois textos tão radicalmente diferentes, né? Duas produções textuais tão radicalmente diferentes, mas pensá-las, ainda assim, como tradução, né? Então, tinha ali em jogo uma discussão sobre a própria natureza e as limitações, as possibilidades da crítica de tradução, e, obviamente, de modo direto, né? Diretamente ligado a isso, também uma discussão sobre o que é a tradução, né? Como é que a gente tem que entender tradução para que a gente possa pensar esses dois produtos como resultados de uma prática tradutória. Eu agora já passo aqui para a fase final aqui dessa minha fala, depois a gente pode conversar um pouco. Eu queria dizer que nessa tradução, né, ao fazer esse projeto de dupla tradução, né, no fundo, né, a tradução é sempre uma espécie de... é um modo de construir relações, né? E algumas relações a gente, às vezes, precisa construir na marra, né, porque elas são muito pouco produtivas e tal. São latentes, elas, em alguma medida, sempre são, mas assim, é preciso construir algo diferente, quase que do zero, para que, né, a gente possa pensar que dá para relacionar aquelas duas coisas, né? Em outros casos, eu acho que uma tradução, ela, na verdade, se constrói também, né, a partir de relações que já estão postas, e o que a tradução faz é meio que ir ligando esses pontos, né, como sabe aqueles livrinhos de criança que tem um monte de pontinho e a gente vai ligando os pontos? Quer dizer, os pontos estão lá, né? Então, a gente está construindo essas relações, né, enquanto tradutores, e com isso também está explicitando algumas relações. Então, eu queria falar aqui de algumas relações que são latentes, né, de que esse projeto se serve, né, são relações de que esse projeto se serve, e ao se servir delas também acaba explicitando. Então, são coisas que não são invenções, muito pelo contrário, né? São coisas que estão postas, e eu me vali dessas relações potenciais justamente para fazer esse projeto, né? A primeira diz respeito a essa ideia, né, de traduzir uma Europa fria por um Brasil quente, né? Como assim? Como assim, né? Traduzir o frio pelo calor, né? O litoral frio pelo sertão interior quente, né? Árido, né? Mas essa relação está longe de ser algo, né, que eu tenha inventado. Se a gente pegar esse trechinho do Sertanejo, do José de Alencar, de 1876, já tem lá o José de Alencar dizendo: lá na Europa, a hibernação do gelo, no sertão, a estuação do sol. A primeira gota d'água que cai das nuvens é para as várzeas cearenses como o primeiro raio de sol nos vales cobertos de neve. É o beijo de amor trocado entre o céu e a terra.
Quer dizer, essa ideia de relacionar, né, uma paisagem, um mundo, que pode chegar a ter essa cara, com um mundo, né, que costuma ter essa cara, né, é uma ideia que está posta na nossa literatura, inclusive, né, há muito tempo, e é uma ideia da qual eu me valho, né, para poder articular um projeto como esse. Uma outra relação potencial também, que eu exploro amplamente, é justamente a relação entre o mar e o sertão. Está lá o Euclides, nos Sertões, né, no capítulo O Homem, no livro, a parte O Homem, dizendo, né, em 1896, há de rebanhos mil correr da praia para o sertão, então o sertão virará praia, e a praia virará sertão, e essa máxima a gente conhece, repetida, virou música popular, né, e tudo mais. Essa equação, portanto, né, de que essa ideia de que o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, né, especialmente no meu caso, o mar vai virar sertão, né, eu tentei levar isso às últimas consequências nesse projeto, né. Também tem uma relação muito interessante entre esse homem prototípico dessa novela e um certo homem prototípico, arquetípico, né, mais que prototípico, do sertão. O homem arquetípico da novela, né, na figura mesmo desse Schimmelreiter, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre esse termo, inclusive, né, essa mistura fundida, né, de homem e cavalo. Né? Homem e cavalo tem uma relação muito importante, né? Esse homem tem sempre esse seu cavalo e está sempre montado na garupa desse seu cavalo, ao ponto de praticamente gerarem uma outra criatura, uma nova criatura, né? Uma criatura única, né? Com essas duas facetas, digamos assim. E é textual mesmo, está lá, né? Num trecho do Schimmelreiter, está lá o Theodor Storm falando, né, e o cavalo parecia ser uma só coisa, né, o cavalo e cavaleiro pareciam ser apenas uma coisa, uma unidade apenas. Né? Quer dizer, é textual na própria novela essa ideia dessa fusão desse tipo, né? Que é claro que, nesse caso, é a forma, digamos, né, de que sai esse protagonista Hauke Haia. Né? E a gente tem também o homem do sertão, né? Tem essa figura aqui do sertanejo, né? Montado no seu cavalinho ali, se é que não é um jumento, não sei dizer pela foto, né? Mas essa figura, né, também tão bem representada pelo Euclides também, né, nos Sertões, nessa passagem que ele diz: por onde passa o boi, passa o vaqueiro com seu cavalo, colado ao dorso deste, confundindo-se com ele, graças à pressão dos jarretes firmes, realiza a criação bizarra de um centauro bronco. Né? Quer dizer, o Euclides chega ao ponto de batizar essa figura única, né, como esse centauro bronco, e é óbvio que dessa passagem que eu me valho para batizar uma das traduções, a tradução sertaneja, digamos assim, né, como o centauro bronco. Tem também umas coincidências, né? Eu não vou dizer que isso é uma questão tão potencial e tão produtiva, dessa relação entre as nossas culturas, né? Uma cultura europeia, né? Uma cultura brasileira, mas são coincidências da obra, coincidências que eu resolvi aproveitar, né, ao invés de evitar. A primeira eu posso chamar de coincidência euclidiana. Né?
O que acontece é que a narrativa do Storm menciona um Euclides. O Euclides é justamente aquele autor cuja obra o menino Halkheim vai ler logo cedo, né? Uma obra que ele lê, que é difícil, uma língua que parece uma outra língua, né? E é com essa obra, né, que o jovem protagonista, né, vai aprender a ver o seu mundo com outros olhos. O Euclides, a que ele se refere na narrativa, é esse Euclides aqui, o Euclides de Alexandria, geômetra. E é porque o Halkheim vai ler esse livro, ele vai começar a pensar naquela coisa de inclinação, né, do dique, a resistência do muro, né, do dique como muro, em relação às águas, né, e vai propor a mudança da inclinação, né. Bom, na hora de fazer a tradução, eu tenho esse Euclides, e a pergunta é, né, o que faz um Euclides geômetra, né, no baú da casa de um sertanejo, né? Não faz o menor sentido nessa narrativa, né? Ou faz muito pouco sentido, né? E aí eu simplesmente traduzi, porque esse é um movimento muito importante em toda a tradução, que é quando você não traduz, né? Que é um modo de traduzir sempre, eu simplesmente mantive um Euclides lá. E ao manter um Euclides, né, quer dizer, ao colocar na cena agora, né, ao transformar essa cena, fazer com que o menino abra o baú e encontre um livro do Euclides, o Euclides que ele vai encontrar é um livro desse Euclides aqui, né, e é esse livro que ele encontra, né, um livro também de uma linguagem um pouco diferente, né, difícil, né, mas é com a leitura desse livro que o Naldo Mendes, né, esse protagonista, que tem outro nome nessa outra tradução, aprende a pensar os seus sertões de outro modo. E tem ainda uma coincidência, a segunda coincidência aqui, de ordem espacial. Eu falei para vocês, né? A narrativa ela é muito, muito, muito amarrada, inscrita numa determinada geografia. Isso significa, de fato, que cada página da novela, né, está lá o tempo todo, né, o narrador ou alguém dizendo, olha, à esquerda, quando você avista aquela certa formação, de mais à direita, você avista mais não sei o quê. E o tempo todo tem, né, é meio cinematográfico, quase como se você conseguisse, como leitor, ir construindo essa paisagem, né, na imaginação, né. E aí a questão era, puxa vida, mas como é que eu vou reconstruir essa coisa espacial, né? Porque eu podia simplesmente se tomar isso como, né, isso não é um problema, eu simplesmente repito isso e não vou me preocupar com isso, mas, puxa vida, né? Lá é litoral, aqui não, né? Nessa outra narrativa, não. Como é que eu podia dar alguma consistência para isso, né? E eu fiquei quebrando muito a cabeça, e aí eu esbarrei uma coincidência. A coincidência é a seguinte: a esquerda aqui, não sei se está à esquerda aí para vocês, mas enfim, esse primeiro mapinha aqui que eu estou circulando é um mapinha que costuma circular em muitas edições do Schimmelreiter. Falei para vocês, né? É literatura também de escola, né? Então é uma obra muito lida mesmo, muito lida. Até antigamente em toda a Alemanha, mas hoje em dia mais na região do norte da Alemanha, noroeste, nordeste da Alemanha. E é uma espécie de mapinha reconstruído, mapinha, não existe essa região, né? É um mapa da novela, né? É como se a gente tivesse aqui todas esses acidentes geográficos importantes para a narrativa, né? E aqui a gente tem, né, essa terra ganha, né? Esse Koga, justamente esse pedaço novo de terra, né, produzido justamente por esse dique que foi
construído o dique mais novo aqui, né? Inclusive está lá, é o novo dique, é o nome dessa barragenzinha, né? Bom, é isso, olha só, pessoal. As edições mais comuns da obra trazem esse mapinha, só para vocês terem uma ideia de como a questão espacial é, de fato, uma questão importante, assim, né, da trama narrativa, né? Bom, acontece que, olhando lá numa das edições que eu encontrei dos Sertões, eu encontrei uma carta, né, um mapinha da Velho Canudos. E, por acaso, eu percebi que o curso do rio famoso, né, mencionado lá pelo Euclides, o Vaza Barris, o curso do rio tem não em escala, mas tem uma curvatura, desculpa, pessoal, tem uma curvatura muito parecida com a dessa curvatura do dique. E aí, o que é que eu fiz? Eu simplesmente ignorei escalas, né, e reconstruí a narrativa a partir dessa coincidência. Coloquei uma coisa sobre a outra, né, e usei na tradução, né, do Centauro Bronco como referência o tempo todo as serras, os morros, os rios, todos que aparecem nessa carta, nesse mapa, dessa topografia da região da Velho Canudos. Com isso, acabei, pelo menos, dando algum tipo, né, de consistência para as minhas decisões tradutórias, né? Porque agora isso aqui eu vou traduzir como o quê, né? Aí a minha pergunta era sempre, não, mas para onde, né, o personagem está olhando agora? O que é que ele está vendo? Isso está a leste, isso está a jusante do rio, está na vazante, e a partir disso, né, eu fui encontrando relações, né, nessa nova geografia. Cheguei a construir uma pequena maquete de massinha, roubei a massinha da minha sobrinha, que na época era um bebezinho, né? Ela não ficou feliz, mas depois eu dei a maquete para ela, daí ela ficou feliz. Acabou com toda a região ficcional do Centauro Bronco em menos de 3 minutos, mas tudo bem. E aí isso me ajudou muito, né, a pensar justamente, a dar uma consistência um pouco maior para essas decisões. Bom, e aí, para falar de uma última relação aqui importante, é isso, né? Lá na narrativa alemã, a obra, essa obra do homem é o dique, né? São construções imensas mesmo, né? Monumentais, e são sempre construções feitas para evitar a invasão da água, né? É para contenção da água, mas no sentido de, né, não deixar que o mar invada, né? E eu traduzi os diques pelos açudes. Também são construções, bom, de todas as proporções, né? Mas existem açudes imensos, né? E também são construções que têm por finalidade a contenção da água, né? Mas não no sentido de evitar que a água invada, e sim, né, de prender a água, digamos assim, né, quando a água da chuva, para que ela possa se acumular. Para encerrar aqui, pessoal, não sei, eu tenho, aliás, vamos fazer diferente. Eu tenho aqui umas questões mais particulares de tradução, que eu podia dar uns exemplos aqui, uns 2 ou 3 exemplos, falar um pouco da tradução do título, por exemplo, a questão da linguagem, da narrativa. Mas eu não sei, talvez, eu já falei bastante, eu não estou vendo o meu reloginho aqui no computador. Uia, falei um monte já, né? Talvez até seja melhor eu simplesmente interromper aqui e a gente começa a conversar, né, para não ficar aqui uma palestra só, né, conferência. O que vocês acham? Falem, meninas e meninos. Ixi, silêncio. Boa tarde. Oi. Sim.
Eu queria perguntar, então, a tradução do título, que é Schimmel, em alemão, e também em holandês, que é a minha língua materna. É uma espécie de cavalo branco muito específico, não é? Em Sim, português é simplesmente cavalo branco, porque estou vendo aqui no Wikipedia que não parece ter um termo específico para esse tipo de cavalo. perfeito. Vocês ainda estão vendo a tela compartilhada aqui? Sim. Oi. O título esse era o primeiro exemplo que eu tinha de tradução. Eu te agradeço muito pela pergunta. O título é uma questão bastante complicada mesmo, né? Do ponto de vista do que eu acabei de falar, vocês já podem perceber que no título a gente tem sintetizado justamente essa figura prototípica, ou arquetípica, né? Schimmel como Michel, é o seu nome, né? O Schimmel é um tipo de cavalo, né? A gente tem, infelizmente eu não tenho essa relação tão grande com esse mundo rural, né? Mas a gente tem, né? O tordilho, né? Cada tipo de cavalo tem lá o seu nome, né? De acordo com a pelagem. De fato, o Schimmel não é exatamente um cavalo branco, não. Né? Schimmel, em alemão, é mofo. Sabe aquele mofo meio acinzentado que dá na parede, dá em vários lugares, né? Schimmel é mofo. Né? E Schimmel, nesse caso, não é mofo, é o nome que se dá a esse cavalo de pelagem branco acinzentado. Né? Não é exatamente um cavalo branco. A questão é essa, como a gente não tem um termo, aliás, não só a gente em português, né? Em várias outras línguas, especialmente as latinas, né, as românicas, como a gente não tem um termo tão produtivo, tão universalmente conhecido, né, para esse cavalo, vira cavalo branco. Né? Se a gente olhar aqui, estou olhando aqui o der Schimmelreiter, né, ele vira the rider on the white horse, né? Em francês tem duas traduções, pelo menos, né? Uma é o cheval gris, o outro é o cheval blanc, quer dizer, né? ou é cinza ou é branco também, fica entre essas duas coisas, né? Espanhol, né? Vira blanco também, e já existia uma tradução anterior a esse conjunto de traduções que eu fiz, que tinha por título O Homem do Cavalo Branco. Né? Reiter, né? É o rider, né? É esse cavaleiro. Né? Então, de fato, o título, né? Se a gente pegar aqui literalmente, né? Schimmelreiter é o cavaleiro do cavalo branco, o cavaleiro desse cavalo branco acinzentado. Né? A grande questão é que é o seguinte, né? Mesmo traduzindo aqui literalmente esse título, né? Schimmelreiter não é só o cavaleiro do cavalo branco, né? Schimmelreiter é essa figura meio lendária, né? É a mesma coisa que a gente, sei lá, vamos traduzir, né, um livro da literatura infanto-juvenil brasileira, né, quase que baseado no folclore brasileiro, pelo o menino de carapuça vermelha e perneta, né? É isso, né? Mas diz isso em qualquer língua, diz isso em holandês, diz isso em inglês, né? É o menino perneta de carapuça vermelha, né? Quer dizer, para isso funcionar como saci, né? Né? É muito complicado, porque saci tem uma outra força, né? É uma lenda do folclore, é uma figura, né, muito marcante da nossa cultura. Portanto, para mim a questão era, né, como também traduzir esse título que já tem, né, toda essa força, né, de síntese, enfim, de tantas coisas importantes da narrativa. Aí eu traduzi, vocês viram, né, 2 vezes, como já existia uma tradução anterior, que levava o título de O Homem do Cavalo Branco, eu quis fazer até uma homenagem a essa tradução, né, me vali do mesmo título,
Só que eu destaquei um pouco mais essa característica que acho que ficava meio que apagada no próprio título, mas que para mim era muito importante nessa narrativa também, que essa coisa mais, essa expressão mais romântico-tardia, né, da fantasmagórica, sobrenatural da narrativa. E aí chamei essa narrativa de A Assombrosa História do Homem do Cavalo Branco, né? Até porque o Homem do Cavalo Branco também é uma coisa, assim, não ativa exatamente o tipo de imaginário produtivo para a leitura dessa obra, né? Quem é o Homem do Cavalo Branco, pessoal? Hein? Na nossa cultura, se a gente pensar em um homem que chega de cavalo branco, né, ele pode ser tudo menos figura fantasmagórica, né? Quem chega de cavalo branco é o príncipe, um príncipe encantado, sei lá, o príncipe, né, que vai, né, salvar a donzela em perigo, não é isso? E vamos combinar que não tem nada a ver, né? O Theodore Storm não é um precursor da Disney, não tem nada a ver com isso, né? Então, não era mesmo muito produtivo. Pessoalmente, eu ainda tinha um outro problema, que é só um problema meu, mas, enfim, aí cada tradutor com os seus problemas, né? Assim, tinha um programa que acho que era dos anos 60, anos 70, que passava na televisão, não sei se passava no Brasil inteiro, mas era assim, O Homem do Sapato Branco. Não sei, Alice, você lembra disso? Era um precursor desses programas policiais, não aparecia a imagem do cara, aparecia só um close, numa perna cruzada com um sapato branco, e o cara falando, olha, hoje de manhã, na cidade de Araucária, um jovem meliante foi assaltado, sabe? Era isso, né? Nos anos 60 e 70, isso já tinha na televisão. Era o Homem do Sapato Branco. Isso ressoava ali no Homem do Cavalo Branco, o Homem do Sapato. Não me ajudava em nada esse tipo de coisa. E aí é que eu fiquei muito... Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção, no meu primeiro contato com essa novela. E aí, até eu chegar a essa fórmula, né? O Centauro Bronco, apesar de não ter essa referência a um cavalo em particular e tudo mais, é uma maneira maravilhosa de traduzir essa figura poderosa, né? Essa síntese de homem com cavalo, né? E que tem ali uma inscrição cultural, regional tão forte como o próprio Schimmelreiter, né? E aí não tive dúvida de que esse tinha que ser o título da narrativa, essa segunda narrativa reencenada no sertão. Alguma outra pergunta? Não precisa ficar tímido, não, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, então. Vou me fazer uma pergunta mais... Talvez você até já tenha se deparado com esse tipo de pergunta, Maurício. Mas quando eu soube que você era do Sul, eu tinha lido, ou mais ou menos, né, e os textos que você enviou, e li mais ou menos a questão do homem do cavalo branco, né, daquela região da Alemanha. E eu pensei assim, porque quando eu li o texto do Centauro, eu fiquei assim, nossa, isso é muito regionalista aqui, né? Eu fiquei muito surpresa e, obviamente, me fez lembrar de outros textos nossos. E a minha questão ficou assim, por que você escolheu passar, né, retratar, reencenar a história do homem do cavalo branco no nosso sertão e não exatamente no sul do Brasil, que talvez seria uma região até mais próxima de você? Eu achei muito interessante essa escolha, mesmo você sendo do sul. Poderia falar um pouquinho sobre isso, por favor? Um prazer, um prazer. Acho que a resposta mais curta é assim, porque não me interessava, de fato, uma escolha espacial do mundo real, né, da geografia brasileira em si. Me interessava uma escolha espacial, né, um lugar geográfico, que também fosse um lugar humano, que também fosse um lugar, né, de uma certa marcação de linguagem, que
fosse muito produtivo na literatura brasileira. Então, esse sertão, no fundo, não é o sertão porque é o sertão lá do norte, né? É o sertão do nordeste. É o sertão porque é o sertão da literatura, dessa expressão literária, que, aliás, né, tá aqui, era outro slidezinho, mas esse aqui está muito ruim, né? Nem eu enxergo direito aqui. Não sei se vocês vão enxergar alguma coisa, né? Dá para enxergar também. Dá para ver? Que bom. Desculpa aqui pela péssima escolha de cores e tudo. Desculpa, pessoal. Mas é isso, né? Você veja, na época, né? Quer dizer, eu já tinha feito um mestrado na área de alemão, né? De letras alemão, mas trabalhando com tradução, e podia fazer o doutorado em literatura comparada, né? E eu podia fazer, por exemplo, né, uma tese em que eu explorasse justamente essas relações entre certa expressão regionalista da literatura brasileira e certa expressão regionalista da literatura alemã, né? E aí eu encontrar muitos pontos de contato e ia dissertar sobre esse tipo de coisa, né? Mas o que eu fui fazer não foi um trabalho lá em literatura comparada, é um trabalho de tradução literária, né? Na área de tradução literária. E me interessava, enfim, como leitor, né, de literatura brasileira, fascinado pela leitura, especialmente de alguns desses autores aqui, né, me fascina até hoje esse trabalho com a linguagem, né, o modo como, a partir de um mundo, né, de uma manifestação real da linguagem, esses autores foram capazes de construir, né, um outro espaço linguístico nas suas obras, né? E aí o que eu fiz, que eu já conhecia esses trabalhos, essas obras todas, o que eu fiz foi fazer um mergulho muito brutal. Eu fiquei durante meses e meses e meses fazendo uma espécie de, como é que o pessoal do teatro diz? Laboratório, é isso? Sabe quando você, eu vou fazer um novo papel, aí eu vou ser policial, né? Não entendo nada do universo policial, aí eu vou... Não, tá louco, é um péssimo exemplo. Hoje ser policial é terrível. Eu vou fazer, sei lá, você médico, pronto. Né? E não entendo nada de medicina, vou ficar 2, 3 meses no hospital acompanhando as coisas todas para entender um pouco como é a realidade de um médico, né? Basicamente foi isso que eu fiz. Eu fiquei lendo continuamente, ao mesmo tempo, essas 4 obras, né? O Grande Sertão Veredas, o Sertanejo, os Sertões e Vidas Secas. Continuamente, chegava ao final, voltava a ler, né, e tal, e fazendo anotações e procurando semelhanças e tentando encontrar quase que uma espécie de algumas fórmulas gramaticais, né, para tentar aplicar isso, né, na sintaxe dessa nova narrativa que eu estava construindo como tradução, né? Então, a resposta é essa, né? Porque não me interessava apenas a questão de inscrever essa narrativa num espaço de proximidade. Essa é uma das questões, sim, né? Mas mais importante do que isso, ao mesmo tempo, precisava também ser um referencial espacial produtivo na literatura. E a gente até tem, lógico, também coisas importantes na literatura de outras regiões brasileiras, mas eu acho que nenhuma é tão marcante, né, e tão canônica, quase, para dizer, né, como essa literatura regionalista, né, que se inscreve, que desenvolve, né, todas essas facetas de um sertão imaginário, digamos assim, né? Basicamente isso. Muito arriscado, né, porque como sulista, inclusive, né, não entendo nada disso. Mas eu também, desculpa, Laís, já te passo a palavra, mas eu sempre fui muito, muito empolgado com esse projeto, né? Claro, eu queria fazer, era meu projeto de doutorado, é claro, a gente tem que ser empolgado para conseguir levar um doutorado até o fim, né? E eu viajei muito, de ônibus, carona, virei todo o Nordeste, do Piauí, até o interior do Ceará, Paraíba, Pernambuco, fui visitar um monte de açude, passei uns tempos lá também, enfim, para tentar conhecer um pouquinho mais
né, dessas coisas. É claro que isso não basta, né? Não é o mesmo tipo de vivência como quando a gente é da região, né? Mas olha, tive feedbacks bastante positivos, até mesmo desse ponto de vista mais arriscado, assim, né? De gente, de colegas, né? Que são nordestinos e leem, vem muitas estranhezas, mas assim, vem estranhezas como vem estranhezas quando, né, sei lá, um mineiro lê o Grande Sertão Veredas, porque obviamente, o Rosa não está preocupado em fazer uma coisa que tenha né, que seja fidedigna, né, com um certo dialeto mineiro, né? A expressão real, né, desses dialetos e tudo mais, é o ponto de partida para uma outra construção, né, que é de todo ficcional, né? Enfim, foi isso. Não sei, ia finalizar falando que ficou assim, a linguagem ficou incrível. Eu realmente achava que estava lendo um texto de um nordestino. Lembrou muito Grande Sertão, Vidas Secas, foi um clique assim, imediato. Parabéns. Legal, Lens. Obrigado. Eu queria fazer só mais uma observação. Parece que essa equação de